Olá, pessoal, boa tarde. Vamos aqui dar um início à anatomia radiográfica, a nossa terceira aulinha. Terceira não, no caso aqui na sequência vai a quarta aula, né? Aqui está 03, mas é a quarta. Perguntas: qual a importância do conhecimento da anatomia quando da interpretação das lesões que nela tem sede? Como reconhecer o normal, o anormal, sem o perfeito conhecimento do normal? Aí vamos lá. Variabilidade dos reparos anatômicos. As estruturas variam na forma, tamanho e posição em diferentes indivíduos, do lado esquerdo para o lado direito. Há diferenças no grau de radiopacidade nas mesmas estruturas, de pacientes para pacientes, ou no mesmo paciente, de um lado para o outro. Continuando. Através de um sólido conhecimento das estruturas normais, facilmente distinguindo, vamos diferenciar o que é o patológico. Não se concede falhas de diagnósticos e planejamento, confundindo reparos anatômicos com entidades patológicas, ou mesmo ignorando seu relacionamento em áreas que irão intervir. Terceira dimensão. Ao interpretarmos uma radiografia ou uma imagem radiográfica, devemos nos esquecer que esta nos oferece apenas, dependendo da modalidade, duas dimensões, largura e altura. Aqui a gente está falando da imagem de raio-x, falando da imagem de raio-x odontológico. Falta-nos a profundidade, que nesse caso aqui a gente estudaria em tomografia. E trazendo para a radiologia odontológica, a tomografia também odontológica que existe, certo? Representação em duas dimensões, ausência de profundidade, né? Como eu falei. Visualização de diferentes planos radiográficos em um único plano, estruturas sobrepostas. Aqui uma imagem de um crânio e tem várias estruturas sobrepostas. A gente consegue identificar, quem já está acostumado com a anatomia, consegue ver, né? Aqui tem o septo, tem maxila, mandíbula. Aqui tem uma área que possivelmente pode ser uma indicativa de sinusite e tal. As órbitas, osso frontal, parietal. Aqui, ó, asa maior do esfenoide, e por aí vai. São conchas nasais, septo nasal, espinha nasal anterior. Mas é com o tempo que a gente vai se aprendendo a diferenciar cada estrutura dessa na imagem radiográfica. Quando é o desenho, fica muito mais fácil, mas quando é o raio-x, aí você domina ou domina. Aqui um perfil. Aí aqui, ó, o mesmo paciente. Aqui tem um pouco estranho, tá vendo? Aqui também. Tá? Isso aqui, tenho quase certeza que é uma broca. É um tipo de broca. Aqui a gente vê um pouco a sombra do nariz, da boca. Aí tá aqui, localizou um pouco estranho. Aqui é a região da célula túsca, maxila, mandíbula. Região de conchas nasais, osso palatino aqui, ó, bem retinho. Seio frontal, seios maxilares. Aspecto radiográfico das estruturas dentomaxilares. Imagem radiográfica. Radioopaco. Opaco a radiação. Radiolúcido. Translúcido a radiação. Deixa eu só corrigir aqui.
Radioopaco, opaco, a radiação, radiolúcido, translúcido, a radiação. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais branquinho a imagem tiver, mais radiopaca ela é. Quanto mais clara, mais radiolúcida ela é. Aspecto radiográfico das estruturas dentomaxilares. Está aqui uma escala do preto até o branco, diferença de tons de cinzas. O esmalte é muito mais escuro. Aí tem a lâmina dura e crista alveolar, tem osso alveolar, dentina e cemento, câmara coronária, conducto radicular, espaço de ligamento periodontal e por aí vai. Cada estrutura dessa ela vai apresentar um tom de cinza diferente na imagem. Aspecto radiográfico das estruturas dentomaxilares. Continuando, né? O esmalte é o tecido mais mineralizado do organismo, 96%. Ou seja, o esmalte no corpo humano é a parte mais dura que existe, entendeu? Se uma pessoa queimada, muitas vezes o corpo é reconhecido por quê? Por exame de arcada dentária, porque o esmalte é extremamente resistente, certo? Ou seja, a estrutura dentária mais radiopaca reveste toda a coroa dentária. Região proximal apresenta-se mais radiopaca devido à sobreposição de estruturas de esmalte. Está aqui, nessa imagem, a gente vê aqui essa lateralzinha é mais radiopaca, aqui no meio é mais radiolúcido. É um revestimento aqui na borda desses incisivos. Aqui, ó, certo? Aqui também. Lâmina dura e crista alveolar. É uma linha radiopaca contínua e bem fininha, delgada, que cobre o osso esponjoso, passando de um dente ao outro, sem interrupção. Linha radiopaca que representa a margem gengival do processo alveolar. Está aqui, ela bem fininha. Aqui também essa linha bem fininha. Aqui nesse gráfico dá para entender melhor. Essa linha branca aqui. Certo? Aqui vamos supor que fosse a raiz dos dentes. Certo? Esse contornozinho branco é a lâmina dura e crista alveolar. Continuando. A crista alveolar sofre alteração de forma, dependentemente da convexidade dos dentes adjacentes, a distância entre ambos, do grau de erupção dos mesmos, da inclinação e da altura do limite amelocementário. Seu aspecto radiográfico tem um papel fundamental e importante no diagnóstico precoce de doenças periodontais. Está aqui de novo o gráfico dela. Aqui, ó. Vem a lâmina, aqui a crista, desce. Parece um V. Vem, volta. E aqui abaixo já tem o osso alveolar. Aqui outra imagem, só que isso aqui é um aparelho ortodôntico, tá, pessoal? Outras imagens. Aqui, ó, a imagem radiográfica da lâmina dura varia entre função da anatomia da raiz do dente, uma vez que acompanha sua arquitetura. Vamos lá para a lâmina dura. Olha aqui. Bem bonitinho. Quando eu falei anteriormente na crista alveolar, está aqui. Lâmina dura vem aqui esse contorno todinho.
Dentina possui um menor grau de mineralização que o esmalte. Ela é de 69 a 72%, sendo, portanto, menor que o seu grau de radiopacidade, né? Dentina coronária coberta por esmalte. Dentina radicular coberta por cemento. Ou seja, aqui mais radiopaco, esmalte. Mais abaixo, cemento. Ela é bem mineralizada, mas não tanto quanto o esmalte. Cemento possui cemento, viu, pessoal? Não é cimento não, por favor, tá certo? Possui radiopacidade semelhante à dentina, porém normalmente não é visualizado em exames, já que é extremamente delgado, fininho. Pode ser identificado, porém, em casos de hipercementose, que aí já é uma patologia. Bom, no caso aqui o cemento, toda essa região radiopaca, que aqui já é no caso de uma patologia, certo? Porque normalmente a gente não consegue observar ele na imagem, mas aqui, ó, essa imagem está diferente dessa, porque aqui já é como se fosse uma calcificação. Osso alveolar. Sua maior ou menor densidade radiográfica está ligada à idade do paciente. Por exemplo, vocês vão observar que se fizer um raio-x de um paciente jovem, a mandíbula, a maxila, ela está bem formada. Quanto mais idoso é o paciente, ele vai perdendo a dentição e vai havendo um desgaste dessa estrutura do osso alveolar. Continuando, espaço medular são imagens radiolúcidas e trabéculas são imagens radiopacas. Espaço medular, aqui é o escurinho, certo? Trabécula, o osso da maxila, o osso da mandíbula, tá aqui, ó. Essa parte aqui onde eu tô passando a setinha. Aqui embaixo é o canal nutritivo. Osso alveolar, mandíbula. Trabéculas horizontais, espaços medulares amplos. Tá aqui, ó, nessa imagem, tá vendo essa parte aqui todinha? É o osso trabecular, certo? E tem medula dentro dele, certo? E também medula óssea. Na maxila, nessa região aqui, ó, osso alveolar também. Trabéculas irregulares, espaço medular menor. Câmara pulpar e conduto radicular. Vamos lá. Aqui está na imagem e aqui está no gráfico. Câmara pulpar é essa região aqui mais superior do dente. Câmara radicular é essa parte mais inferior, onde comporta a raiz do dente. Estão preenchidos pela polpa do dente, que é um tecido mole e, portanto, absorve pouca radiação, permitindo que esta chegue em maior grau ao filme radiográfico. São estruturas radiolúcidas. Aqui o gráfico dela, certo? Quando eu falo em radiolúcida, imagens mais escuras. Radiopaca, imagem mais densa, imagem mais branca. Possui aproximadamente a mesma conformação anatômica da coroa e da raiz do dente. Aqui, ó, tá o gráfico, tá a imagem e tem um pontilhadozinho aqui mostrando, certo? Aqui um dente incisivo e aqui um dente pré-molar lá atrás. Quer dizer, molar.
espaço do ligamento periodontal. Existe entre a raiz e a lâmina dura que está preenchido por um tecido mole, fibras e vasos do ligamento, tendo, portanto, baixo grau de absorção de raio-x, possuindo aspecto de uma linha radiolúcida. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Aqui está um gráfico. Essa linha preta, de um lado e do outro, é a linha radiolúcida. Essa imagem branquinha representa a linha radiopaca. Radiopaco, muita densidade. Radiolúcido, pouca densidade, tecido mole. É mais ou menos essa linha bem fininha, escura aqui do ladinho. Seu espaçamento pode sugerir alterações como pericementites, por exemplo. Pericementites é um tipo de patologia, né? Uma inflamação. Aqui, ó, tá bem enumerado. Tem aqui 1, 2, 3, 4. No que eu estou falando é o número 2. Fossas nasais. São imagens radiolúcidas. Osso vômito no septo nasal. Imagem radiopaca. Conchas nasais inferiores é uma mistura entre radiolúcido e radiopaco. Aqui a peça anatômica, uma ampliação. Osso vômito aqui no meio e aqui a região das conchas nasais. Aqui a imagem radiográfica. Que no caso aqui já é, ó. Aqui embaixo são conchas nasais inferiores. Aqui subindo essa linha do septo que vai para o osso vômito. E esse paciente aqui está faltando um dentezinho aqui na frente, certo? Banguela. Sombra do ápice nasal. Imagem radiopaca projetada devido à angulação positiva do cilindro do aparelho de raio-x. Está vendo aqui a imagem? Aqui é o focalizador, né? A paciente está segurando abaixo da maxila um filme odontológico para fazer a tomada radiográfica. E aqui é a imagem. Espinha nasal anterior. Área radiopaca em forma de V abaixo do septo nasal. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa pontinha. Bem fácil de fraturar. Qualquer pancadinha aqui quebra. Sutura intermaxilar. Lembrando que nós temos duas maxilas. E aqui a sutura. Principalmente em jovens, a linha radiolúcida está presente entre os incisivos centrais, aqui na região da frente. Incisivos e no meio tem essa sutura. E aqui a peça anatômica e aqui a imagem dela no raio-x. Aqui essa imagem tem as numerações, mais embaixo tem os gráficos. Né? Esse paciente aqui, os dentes dele, ó, meu Deus, tá todo, né, bem desgastado. E essa linha radiolúcida aqui, ó, provavelmente é um canal. Aqui é a região da espinha. Acima, conchas nasais. Dentes incisivos, ou o que sobrou desses dentes incisivos aqui, né? Canal incisivo. Duas lâminas radiolúcidas de larguras variáveis que terminam no forame incisivo. Aqui é um corte na maxila, aí tem esse espaço aqui, que é chamado de canal incisivo. Essa imagem radiolúcida aqui no meio. Forame incisivo. Área radiolúcida oval entre
entre ou sobre raízes dos incisivos centrais. É essa aberturazinha aqui, ó, da maxila. Outra imagem, aqui está representando um feixe de raio-x, aqui embaixo seria o filme, para pegar a imagem dos incisivos centrais e pegando também esse espaço aqui. Mais um dente bem desgastado. Esse aqui, ó, a raiz está preenchida porque canal. Outra imagem, vendo aqui, esta região do forame incisivo. Quando eu falo forame, imagine que é uma abertura, um buraco. Canal nasolacrimal. Só é observado em oclusais. Oclusais é um tipo de exame oclusal, certo? Da maxila, com duas áreas radiolúcidas das ovais próximas aos molares. Aqui, botou. São essas duas aberturas aqui. É mais ou menos aqui na lateral do nariz, mais abaixo. Tem o direito, tem o esquerdo. Aqui a peça anatômica e aqui a imagem. Dois orifícios aqui. Fosseta mirtiforme. Área radiolúcida em forma de gota entre o incisivo lateral e o canino. Corresponde à depressão óssea da área. Aqui a imagem da peça anatômica e aqui a imagem radiográfica da fosseta. Âmulo pteridóideo. Imagem radiográfica em forma de gancho de comprimento variado posterior ao tuber da maxila. A região aqui. Âmulo pterigóide, continuando. Processo amular. Imagem radiopaca em forma de gancho, né? Deixa eu achar ele aqui. Tá vendo? Bem uma pontinha aqui. Na radiografia a gente acha ele mais ou menos aqui, assim. Tuber da maxila. Região correspondente ao término posterior da apófise alveolar. Apresenta-se como uma imagem de radiopacidade mista que pode abrigar a área radiolúcida, extensão do seio maxilar. Vamos lá. Essa região aqui. Aqui tem um zoom, a gente vê, ó. Está entre o último dente. Aí na imagem radiográfica é essa área aqui. Seio maxilar. Área radiolúcida limitada inferiormente por linha radiopaca, correspondendo ao seu assoalho. Está aqui a região corte da maxila. E esse espaço aqui é o seio maxilar. Aqui está ele na imagem radiográfica. Lembrando que quando pacientes que têm sinusite, estão gripados, essa região fica toda cheia de secreção. Estudem, meus amores, tá certo? Desculpem aí qualquer coisa, porque somos passíveis de erro, todos nós. E dúvidas, entrem em contato comigo pelo Zap, que fica mais fácil de eu tirar alguma dúvida, tá certo? Boa noite, fiquem com Deus.